Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e que nós possamos, nesses minutos que vamos estar aqui reunidos, refletir sobre os ensinamentos que foram trazidos por Jesus nesse episódio da Última Ceia. A Última Ceia, nós vivemos agora, esses dias da Páscoa, na verdade, um conjunto de eventos que tem início no domingo que antecede o domingo da Páscoa e que a Igreja Católica comemora como sendo o Domingo de Ramos. As pessoas vão à missa, ganham um ramozinho de palmeira, simbolizando o modo como Jesus foi comemorado ao entrar em Jerusalém, na ida dele para as festividades da Páscoa judaica. A gente não pode esquecer isso. Jesus era judeu. Jesus cultuava os seus princípios judaicos. Ele respeitava e ele trouxe novos ensinamentos para todos nós, mas ele tinha a sua vivência e ele foi lá para comemorar a Páscoa, porque ele sabia que ali iriam ocorrer episódios muito caros para ele, para os discípulos, para todos nós. Vocês devem se lembrar, principalmente os mais velhos, que como eu já têm cabeças brancas, cabelos brancos, que antigamente a quinta-feira era feriado. Vocês se lembram disso? E que só tocava música fúnebre. Olha como é que eu sou antiga, hein? Caramba! Só tocava música fúnebre no rádio, E aí, como eu sou descendente de portugueses que vieram para o Brasil no início do século XX, logo depois da Primeira Guerra Mundial, qual era a principal programação da quinta, sexta, sábado e domingo? Ouvir rádio, Não tinha televisão. Então, tinha que ouvir rádio. O que passava no rádio? Música fúnebre. Exatamente para comemorar, a morte, para representar a morte de Jesus. Então, na quinta-feira era feriado. E alguém sabe por que era feriado na quinta-feira e não é mais? Porque a Última Ceia deixou de ser comemorada como feriado. O que aconteceu na quinta-feira da Semana Santa foi a Última Ceia. O que nós vamos conversar hoje está em 2 livros. Esse aqui, basicamente, Boa Nova, que está esgotado. Então, a alternativa é baixar ele em PDF pela internet. Então, se colocar lá, Boa Nova, PDF, vem o livro em PDF, download livre, free, para vocês terem no computador, no equipamento, poder ler o modo como os espíritos desencarnados contam a Boa Nova para a gente. Esse livro ele é uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos. E esse espírito Humberto de Campos, ele foi escritor, jornalista, quando viveu aqui na Terra. Quando ele psicografou essa obra, a família entrou com o processo contra o Chico. As obras seguintes desse autor passaram a ser assinadas como Irmão X. É o mesmo espírito. Então, o que Humberto de Campos faz para a gente? Ele conta Boa Nova a partir da cultura espiritual. Existem alguns desencontros do texto bíblico, é natural, porque tem as questões ligadas à tradução, mas também tem as questões da memória dos espíritos que viveram aquele momento histórico. Então, muitos dos espíritos no plano espiritual que contam as histórias são testemunhas daquela época, estiveram lá naquele tempo, também ouviram as frases que foram ditas. E aí a gente sabe, como o Novo Testamento não foi escrito nos seus diferentes livros, exatamente como um repórter faz ali na hora que o fato está ocorrendo, muitas vezes a memória vai faltando. Então eu trouxe aqui
essa representação da reprodução da tela do Leonardo da Vinci, que está exposta no refeitório do Mosteiro de Nossa Senhora da Graça, em Milão, na Itália. É uma obra que está sendo restaurada. Ela é muito interessante e surpreendente. Eu me lembro dela na minha infância. Ela tinha um jarro aqui na frente, mas a obra original não tem esse jarro, que a gente vê às vezes em algumas imagens que estão na internet. A igreja de Nossa Senhora da Graça, em Milão, é essa igreja que, como toda igreja medieval, é uma igreja muito grande, ostentosa, né? Ela tem uma nave absolutamente imensa, muito alta, e lá em cima é de uma riqueza com vitrais pintados. Essa igreja é muito bonita. E ela tem, olha que coisa impressionante, esse é o quadro original da Santa Ceia, sobre um pórtico, e aqui um padre admirando a beleza dessa obra feita pelo Leonardo da Vinci. Então, uma pintura na parede sobre madeira. Ele usou uma mistura feita a partir de óleo de linhaça e ovos sobre uma dupla camada de gesso. E essa pintura mede 4,6 por 8, aqui não, 4,6 por 8,8 metros. Então é muito grande, né? A gente pensa que é um quadro pequeno, é uma coisa fácil de ser obtida, né? E não é assim, é uma parede como ele fez com muitas pinturas à sua época. Vamos lá, ali tem algumas pessoas importantes para todos nós. Ali estão os discípulos, então eles são identificados por algumas características físicas, por algumas características de idade. O próprio Leonardo da Vinci identificou os apóstolos, o Tiago Menor, o André, que é idoso, o Judas, o Pedro, o apóstolo Pedro, o João, o jovem João. E aí, quem acompanha esses seriados que passam na televisão sobre o Código da Vinci, eles vão dizer que essa pessoa aqui não é João, é Maria de Madalena, mas nós vamos ficar com João. Tomé, o outro Tiago, Felipe, Mateus, Tadeu, São Judas Tadeu, e Simão, o outro Simão. É muito interessante se a gente observa. Nós temos uma companheira aqui no grupo, a Henriette, que é uma estudiosa de artes. Hoje ela não está aí, mas ela poderia dar algumas pistas para a gente, alguns comentários enriquecedores, porque a gente observa a dinâmica do diálogo entre os apóstolos, a reação dos apóstolos. Embora essa mesa seja uma mesa longitudinal, e a gente vai ver que existem outras pinturas que dispõem a mesa de uma outra forma, essa mesa ao longo, né, de uma sala, ela permite que todos se falem, se comuniquem, comentem o que Jesus fala e o que Jesus faz. Todos nós deveríamos ter uma profunda reflexão sobre o nosso papel à mesa, o que nós fazemos à mesa das nossas casas. A gente sabe, nossa cultura hoje é uma cultura muito apressada, mal temos tempo de sentar junto à família e jantar. Na minha casa mesmo, né, a televisão está sempre ligada na hora que a gente está lá na cozinha, fazendo a nossa refeição, seja de manhã, seja à noite, que durante o dia ninguém almoça em casa. Então, mas a gente deveria refletir um pouco mais, né? O tratamento que a gente dá ao alimento, os cuidados com os nossos pensamentos na hora que nós estamos preparando os alimentos,
Aqui na última ceia, tudo está pronto e Jesus vai dar um ensinamento. Mas todos nós que somos responsáveis pelos nossos lares, deveríamos parar e pensar: como é o ambiente espiritual da cozinha da nossa casa, onde são preparados alimentos que vão fortalecer os nossos corpos e as nossas almas, para que aqueles miasmas dos pensamentos negativos não cheguem até o alimento que nós vamos comer. O estresse, a discussão, os palavrões, o noticiário violento, criminoso, tudo isso afeta a qualidade da nossa comida. Tudo isso afeta as vibrações, as energias dos alimentos. Por mais que a gente ache, não tem nada a ver, isso está lá na televisão. Não, isso é energia, isso é pensamento, isso é imagem que nos impressiona. E se nós estamos ali manipulando os alimentos, nós vamos afetar aquele alimento que nós vamos comer ou que os nossos queridos, os nossos amores vão comer também. Então, pensar mais nisso, nesse cuidado, para que a gente possa fazer as nossas refeições num ambiente mais harmonioso. No livro Boa Nova, o Humberto de Campos, ele conta sobre essa reunião que os discípulos, na companhia de Jesus, nos primeiros dias das festas da Páscoa, como de outras vezes, Jesus partiu o pão com a costumeira ternura, né? Muitas de nós ainda distribuem a comida. Muitas de nós já esperam que os filhos, desde pequenos, sejam autônomos e façam o seu alimento. E aí um dia, quando a gente vai preparar a comida, eles até estranham, né? Ué, por que isso? Está querendo o quê, né? Poxa vida. Mas esse é realmente a atenção que o cuidador vai ter com aquela pessoa a quem ele quer bem, a quem ele vai dedicar algumas horas de atenção. E Jesus aqui, nesse momento, ele estava para isso, para compartilhar. Não só o pão, embora ele comece com o pão, alimento do corpo, mas o pão, alimento da alma, que são os ensinamentos que ele vai transmitir. Nós conhecemos, e Amélia Rodrigues, lá no livro Quando Voltar à Primavera, fala do símbolo do Cordeiro Pascal. Era e continua sendo de grande significação para Israel. Evocava as horas amargas que precederam a saída do Egito da escravidão, quando Moisés rogou ao Senhor a liberdade total do povo e as circunstâncias faraônicas dominantes se recusaram a concedê-la. Na verdade, a Páscoa para o povo judeu é a comemoração da libertação do Egito. É quando Moisés sai do Egito com o povo judeu. O que é a Páscoa? É a libertação daquele povo que foi escravo dos egípcios durante tantos anos. É nesse sentido que os rituais, todas as práticas vão ser criadas. Das festas israelitas, a evocação da partida, os momentos ásperos que precederam a libertação, feitos de amarguras e expectativas, são de elevada significação. E o povo judeu jamais olvidará, né, essas experiências. Por todos os tempos recordarão a larga messe e a sublime dádiva. E eles têm vários símbolos. Nós que estamos na doutrina espírita, que não temos os símbolos, né? Muitas vezes estranhamos, muitas vezes nos comportamos de maneira desrespeitosa, criticando práticas de uma cultura milenar. E isso também deve ser observado por nós. A cultura dos nossos irmãos judeus, na atualidade, é a nossa cultura do passado. Todos nós fomos judeus. Todos os Pereiras, todos os Carvalhos, todos os da Silva, todos os Nogueiras, todas os Silveiras, são cristãos novos. Foram cristãos perseguidos na Inquisição. E nos escondemos num novo sobrenome para podermos continuar vivos. Abjuramos a nossa cultura judaica do passado. Jordano Bruno não abjurou, foi para a fogueira.
E nós abjuramos para que não fôssemos à fogueira. Vamos voltar a falar disso. O povo judeu mantém essa sua lembrança muito viva, muito simbólica, e eles precisam ser compreendidos nesse significado. E lembrando do povo judeu, a homenagem ao nosso José Salomão. Os frequentadores novos não conhecem uma parte importante da história desse grupo espírita fabiano, mas nós fomos dirigidos durante pelo menos 30 anos por um judeu médium, nascido na cultura judaica, e quando desencarnou foi enterrado como judeu, porque judeu não deixa de ser judeu porque se tornou espírita. Ele é judeu de nascimento, ele é judeu de cultura. Isso está muito arraigado no eu interior. Então, esse querido companheiro que sustentou, que criou, que alimentou esta casa durante muitos anos, que é responsável por essa obra que nos abriga fisicamente nesta noite, é um judeu que recém desencarnou, e vocês podem ler o texto no jornalzinho, que ainda está aí, brevemente será substituído. Então Jesus continua o seu olhar contudo, embora sem trair a serenidade de todos os momentos, apresentava um misterioso fulgor, como se sua alma naquele instante vibrasse ainda mais com os altos planos do invisível. Claro que Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Antecipadamente, ele sabia o que ia acontecer. E ele não se comportou como nós muitas vezes nos comportamos, questionando, amedrontados, fugindo da responsabilidade. Pelo contrário, caridosamente, piedosamente, Jesus preparou os discípulos para os momentos difíceis que iam acontecer. Eles comentavam com simplicidade, e alegria os sentimentos do povo, enquanto Jesus meditava silencioso, porque Jesus sempre aproveitava os momentos para meditar. Mas em dado instante, tendo-se feito longa pausa entre os amigos pauradores, saiu aqui um errado, um i, aqueles que conversam, o Messias acentuou com firmeza impressionante. Voltei errado, desculpa. Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Por que seria com ele? Havia tantos profetas. Ele não era o único profeta. Como é que ele sabia que ele era o profeta da realização das Escrituras, Ele sabia disso antecipadamente. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageiro quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Até hoje, nós vivemos as edificações do orgulho e do egoísmo. Até hoje, nós lutamos com o nosso eu inferior. Até hoje, nós queremos que o nosso orgulho seja vencedor. Nós não nos colocamos na posição de servidores humildes. Nós não nos colocamos na posição daqueles que passam pelas provas reencarnatórias a caminho da sua evolução espiritual. Pelo contrário, nós fazemos questão, muitas vezes, de resistir a essa posição, embora sejamos avisados, ilustrados, conscientizados desse momento que vamos viver, que vamos ter uma prova significativa. Essa espécie de vitória que a vida material nos apresenta é uma espécie de vitória passageira, falsa, utópica, pautada no materialismo, pautada no egoísmo, pautada no orgulho. Dela, nós não vamos levar nada no futuro. Pelo contrário, vamos levar as dores dos equívocos dos momentos de decisão. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificam
com despojos sangrentos, os grandes ambiciosos que dominaram a força, o espírito inquieto das multidões. Ontem o Papa, na sua homilia na Praça de São Pedro, ele pediu que acabassem as guerras e ele nomeou cada uma das guerras que estão acontecendo na atualidade, as grandes e as pequenas. Tem em torno de 10 guerras acontecendo na atualidade. Este é um problema que nós ainda alimentamos. E nós vemos pela mídia o quanto que os governos poderosos alimentam, de um lado e do outro, dos fortes e dos fracos, e as disputas parecem disputas de fantoches e marionetes. Nós continuamos nos dias atuais. Essa é aqui uma das manifestações da Ucrânia, recente, né? Nós estamos vivendo esse momento difícil. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Para os que ficam, os que tombam são fracos. São aqueles que não têm a força dos vitoriosos, a força dos vencedores. Quando desencarnam, vemos o contrário. O próprio Jesus, na sua luta, no seu messianato de 3 anos, foi crucificado. Pedro foi crucificado. Paulo foi crucificado, João? Não, mas Paulo foi decapitado. John Hus, uma das encarnações de Kardec, foi à fogueira, porque pensava diferente da igreja. Joana d'Arc, vocês sabem quem foi Joana d'Arc? Sabem? Judas. Quem traiu Jesus. E ela vem com a potencialidade da alma mais poderosa para ser amparada e superar todas as suas dívidas do passado, que é a mediunidade. Imaginem-se, uma jovem adolescente, menina, médium, se passar por um homem, soldado, guerreiro, que contraria o rei e segue a orientação do anjo da guarda, e vai à luta na Idade Média e ganha a guerra. E na volta vitoriosa é descoberta a mulher. E ela comete, nesse ato, o ato mais perigoso para a humanidade naquela época. Nunca aquela cultura, aquele reinado, aceitaria que uma mulher tivesse tido a boa ideia, tenha sido a boazinha e tenha sido mais forte que os homens. Foi parar na fogueira para que outros exemplares não a repetissem e não a copiassem. Mas ela ali estava resgatando a traição por dinheiro, a traição pelo poder, a traição abalada na esperança de que Jesus fosse mais do que o Messias, e sim o revolucionário que o povo judeu sempre esperou. E continua esperando. Um grande revolucionário que resolva o problema social, político, econômico que o povo passa. Francisco, a grande transformação que Francisco passa. Francisco tem uma desencarnação sublime, mas a vida de Francisco foi muito dura. Abdicar da riqueza, a criar toda uma cultura nova de dedicação à vida de caridade, abrir mão dos valores materiais, questionar o poder papal e ser reconhecido pela Igreja como um cristão responsável por uma obra. Ser o idealizador da obra feminina na Igreja Católica, porque na medida em que ele não pode se casar com Clara, Clara repete o processo
de monastério, né, de igreja que Francisco cria, e ele apoia Clara junto às Clarissas no primeiro convento religioso que a humanidade conheceu. Dona Isabel de Aragão, conhecem a história de Dona Isabel de Aragão? Uma rainha caridosa, que no inverno disse ao rei que ia levar flores aos pobres, rosas aos pobres. Na verdade, ela tinha saído para levar pão, e o rei não gostava da ideia. E abordou no caminho, e ele pergunta a ela: minha senhora, onde vai? Vou levar rosas aos pobres, mas no inverno, minha senhora. E quando ela desce o avental do vestido, os pães caem transformados em rosas. Beleza, não é? A caridade, o amor, o que faz? O nosso querido Fabiano de Cristo, o nosso querido mentor espiritual, que veio ao Brasil primeiro como Anchieta, José de Anchieta, para evangelizar o povo, para dominar os ânimos, para levar o evangelho àqueles corações que não conheciam a vida civilizada, não é? Ainda não conhecemos a verdadeira história desse grande espírito. Ainda lutamos com ideias materialistas de que ele fez parte de um grande grupo que matou dezenas, centenas de indígenas, e isso ainda vai ser recuperado na própria história do Brasil. Ninguém teria uma transformação tão rápida de amor e caridade como ele entre José de Anchieta e Fabiana de Cristo. A nossa querida Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá, né? Tinha tudo para viver no conforto. Abriu mão para viver junto dos leprosos. Abriu mão para viver junto à pobreza. Abriu mão para viver junto àqueles que necessitavam. Vocês pensam que todo mundo aplaudia? Não, os governantes não aplaudiam. Quando a princesa Diana vai até os povos que ela cuidava, a humanidade, o mundo passa a olhar com outros olhos. Quando ela pega as crianças africanas no colo, o mundo passa a olhá-la com outros olhos. Mas isso em função do exemplo que a Madre Teresa de Calcutá deixou para todos nós. Gandhi, que fez uma revolução num país sem derramar uma gota de sangue. Martin Luther King, que foi assassinado em defesa de uma causa, a causa dos negros, e que inspirou o nosso Nelson Mandela em tantas ações libertárias na África do Sul, e que deixa para todos nós o exemplo do que é a caridade, o exemplo do que é a nossa ação no mundo onde vivemos. Ninguém fará por nós o que é nossa responsabilidade fazer. Nenhuma lição lida nas reuniões espíritas são para o outro, são todas para nós. É isso que nós estamos aprendendo. É isso que Jesus está dizendo para a gente. Ele vai ensinar como triunfam os que tombam no mundo. Nós temos que nos libertar do medo do sofrimento na terra. Porque é verdade, como espíritos imortais, o sofrimento é uma parte das provas e expiações da nossa trajetória espiritual. E depois a gente verá a felicidade. Minha vitória é dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Jesus não fez questão de sair daqui vencedor. Jesus não fez questão de defender a sua própria doutrina. Jesus sabia que no exemplo que ele iria passar, ele daria as lições de humildade que nós precisávamos. Ante a resolução expressa nas palavras firmes, os companheiros se entreolharam. Mudamos o quadro
o autor e estamos lá diante dos companheiros que se entreolham. O Messias continuou: não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque em verdade um de vós outros me há de trair. Até isso ele sabia. Ele sabia que um dos discípulos iria traí-lo. E ele sabia qual dos discípulos iria traí-lo. Porque eles estavam ali reunidos também na lei de causa e efeito. Eram todos pescadores simples, mas todos numa trajetória evolutiva. Não eram espíritos puros. Não estavam ali na sua primeira encarnação. Então, cada um deles iria vivenciar exatamente a sua personalidade, as suas características individuais, porque eles não tinham tido tempo de compreender a essência do Evangelho e fazer a sua transformação moral convivendo com Jesus. Todos eles vão fazer essa transformação paulatinamente após a crucificação. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Quantos de nós reclamamos as injustiças que vivemos em família? Que as que vivemos em família são as que doem de verdade. Porque muitas vezes nós somos capazes de perdoar o amigo que nos trai, mas não somos capazes de perdoar o irmão, a mãe, o parente próximo que não deseja conviver conosco. Então, Jesus está convivendo com aqueles a quem ele acolheu como irmãos, sendo que alguns deles eram parentes. Mas Jesus estava para além dessa concepção terrena de família. Jesus estava mostrando para a gente o que é a família universal. O que é a família universal? Somos nós, com as nossas diferenças, com os nossos erros, com os nossos equívocos. Somos nós que vivemos o orgulho, que vivemos o egoísmo e que vamos paulatinamente nos conscientizando desse processo lento de transformação moral. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. Vocês já repararam uma propaganda da Assim que está passando na televisão? Que começa assim: ele não pediu para nascer, ele não pediu o nome que tem, e vai por aí afora. É uma propaganda materialista, porque não considera que há uma programação prévia. Jesus veio com uma programação prévia. Jesus sabia que ele tinha uma programação prévia. E esses desígnios foram do Pai Celestial. Foram do Pai que o destinou a esse trabalho messiânico junto à humanidade. Como se revoltar contra esse Pai? Nós nos revoltamos, mas Jesus não se revoltou. A pequena assembleia fez-se lívida, com exceção de Judas, que entabulara negociações particulares com os doutores do templo, faltando apenas o ato do beijo a fim de consumar-se na sua defecção. Ninguém poderia contar com as palavras amargas do Messias. Naquela tela do Leonardo da Vinci, que é reproduzida por alguns outros autores com pequenas variações, Judas está com o braço estendido sobre a mesa, segurando um saco de moedas. Então ele já tinha tido contato com os doutores da lei. Ele já tinha feito o acordo. Quando eles saem da última ceia para o horto, já estava tudo combinado. Como é que seria feita a traição? Penosa sensação de mal-estar se estabelecer entre todos. É natural, porque entre família também tem mal-estar. A gente sabe que quando alguma coisa é revelada, que dói no coração, a gente se sente mal diante dos nossos entes familiares. Esse processo é um processo humano. Ele é bioquímico, porque as nossas emoções repercutem no nosso corpo bioquimicamente, mas eles são emocionais, eles nascem no espírito. E nós nos sentimos mal diante dessas circunstâncias.
O filho de Iscariotes fazia o possível por dissimular as suas dolorosas impressões quando os companheiros se dirigiram ao Cristo com perguntas angustiadas. Quem será o traidor? Disse Filipe com estranho brilho nos olhos. Serei eu? Indagou o André. Imagina o André velhinho, né? Se colocando. Imagina que situação. Mais tarde Jesus vai dizer a Pedro, né? Pedro, has de me trair, me negar 3 vezes. Né? Então olha a sensação do pescador idoso. Mas serei eu que vou trair? Mas afinal, objetou Tiago, filho de Alfeu, em voz alta, onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Olha nós aí. Onde está Deus que esqueceu de mim? Onde está Deus? O que eu fiz para merecer essa prova? Não é? A gente não diz essas coisas? Às vezes a gente não diz, mas pensa. Meu Deus do céu, o que eu fiz? Só Jesus na causa, o que eu fiz para passar por um negócio desses? Olha nós reagindo lá aos programas de Deus. Olha nós resistindo aos programas de Deus. E nós não estamos numa situação de alienação mental, hein? Nós reencarnamos, cada um de nós que está aqui. Nós reencarnamos sabendo exatamente tudo que nós íamos passar. Quando íamos passar. E fomos preparados para passarmos por essas provas com coragem. Nós mudamos aqui o programa, né? Porque nós somos muito criativos, muito inventivos. Nós resolvemos que o companheiro hoje não serve mais. A gente resolve que o filho hoje tem que sair de casa mais cedo. Não, a gente resolve porque a gente quer ter espaço na nossa casa. E a gente vai mudando a programação sem tomar consciência, sem se lembrar do que nós aceitamos, do que nós nos propusemos a passar. Né? Quem sabe, por exemplo, seria oferecido a alguém reencarnar cego, surdo, deficiente físico, alienado mental. Ou médium ostensivo. O que vocês prefeririam? 1 ou 2? Mas não tem um médium ostensivo que deixe de reclamar, porque mediunidade ostensiva é mandato mediúnico, é vida dura, é responsabilidade dura. E todo mundo reclama. Porque perde a privacidade da vida, porque perde a autonomia da vida, porque perde o livre-arbítrio, porque perde mesmo. Chico Xavier perdeu tudo. Perdeu tudo. Quem deve tem que perder, gente. É isso que a gente tem que compreender. Porque entre reencarnar médium e reencarnar surdo, cego, deficiente físico, vamos combinar que é melhor reencarnar médium. Ora, Jesus, que se mantiver em silêncio ante as primeiras interrogações, ergueu o olhar para o filho de Cleófas, que era Maria, e o advertiu. Tiago, faz calar a voz de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar pronto ao chamado da providência divina. A gente é treinado para isso lá na escola. Fulano, presente. Beltrano, presente. Porque se não diz presente imediatamente, a professora coloca falta. Ela sabe que a gente está ali, mas coloca falta. Se não respondeu, aí você depois tem que ir lá reclamar a presença. Mas quando Deus, quando Jesus chamam a gente para o messianato mediúnico, a gente demora pra caramba. Não importa onde, como seja o testemunho de nossa fé. Não importa como, gente. A gente vive no Rio de Janeiro, ninguém conta pra gente. A gente vê as condições de vida das diferentes camadas sociais da nossa cidade. Cada um aceitou a prova. É claro que crack não é prova. É claro que dependência química de droga não é prova. Isso não é prova, isso é mau uso do livre-arbítrio. Quem sofre a miséria do uso de drogas
está sofrendo o efeito da sua própria escolha. Agora, pobreza é prova, riqueza é prova, inteligência é prova, deficiência é prova. Então, essa diversidade toda nós conhecemos, porque nós temos isso tudo no Rio, não importa onde nem como. Esse é o nosso testemunho de fé. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. Esse é o passo. É isso que falta. É duro, paciência, é duro, mas nessa encarnação eu vim para isso. Nessa encarnação eu não vim para outra coisa. Eu quero resolver essa questão e eu vou resolver essa questão. Mas você é carola, você é isso, você é aquilo. Porque... Mas quando eu decidi que quero fazer. E eu preciso da ajuda dos demais? Preciso. Quando eu sou criança, quando eu sou adolescente. É importante que a família apoie uma renovação espiritual de um adolescente. Quantos adolescentes vêm à nossa mocidade que os pais não sabem? Nós tivemos aqui um jovem de família muçulmana. Ele vinha aqui sem os pais saberem. E os pais não podiam saber que ele vinha a um centro espírita. Olha esse jovem querendo transformar a sua vida moralmente e não encontrando o apoio na família. E olha que na adolescência isso é uma coisa dolorosa, né? É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus para bem lhe atendermos ao chamado nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. Nós somos filhos de Deus, mas nós estamos aqui para servir. Nós temos livre-arbítrio? Temos, mas nós estamos aqui para servir. Quanto mais dóceis formos, menor será o fardo. Quanto mais resistentes nós formos, maiores serão as provas, porque a gente vai sentir o peso do fardo. O fardo é leve porque a gente aceita. Mas se a gente não aceita, é como a gente está carregando o mundo nas nossas costas. Então Jesus se cala e João intervém perguntando: Senhor, compreendo vossa exortação e rogo ao Pai necessária fortaleza de ânimo. Olha só já a lição aprendida da vigilância e do orar. Mas por que motivo será justamente um dos vossos discípulos o traidor da vossa causa? Olha a pergunta, né? Mas por que um de nós? Por que nós não somos escolhidos? Porque eles foram os escolhidos lá no início. E eles estavam todos pensando, somos os escolhidos, nada vai acontecer conosco. A lei de causa e efeito atinge a todos, mesmo aqueles trabalhadores da última hora. Não tem esse privilégio para ninguém. Já nos ensinastes que para se eliminarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários. E Paulo depois vai dizer, né? Os escândalos são necessários, mas ai daqueles que os provocarem. E estamos vendo os escândalos aí. Estamos vendo quem os provoca. Contudo, ainda não pude atinar qual a razão de um possível traidor em vosso próprio colégio de edificação e de amizade. E se a gente recuperar a história da própria igreja recente, a mudança do Papa, por que houve a mudança do Papa? Porque as regras não eram vividas, porque os princípios não eram vividos, porque as leis não eram respeitadas. A cultura foi transgredida em nome de uma nova cultura, não em nome da providência divina, não em nome das leis de Deus, mas para viver no mundo como no mundo se vive, não é? E aí mais uma vez Paulo, né? Sendo do mundo, sem ser do mundo. Jesus pousou no interlocutor os olhos serenos e acentuou: em verdade, cumpre-me afirmar
que não me será possível dizer-vos tudo agora. Olha isso. Quantas vezes os espíritos dizem isso para a gente? André Luiz fala isso, Emanuel fala isso, Joana de Ângeles fala isso. Não podemos dizer, não temos palavras para dizer, porque quando tem, e o Camilo teve as palavras lá no Memórias de um Suicida, nós lemos e não entendemos, porque não conhecíamos a tecnologia. Então, quando ele começa a descrever o que a gente começa a conhecer hoje, tecnologicamente, ninguém conhecia, ninguém sabia do que era, ninguém entendia. Então, não adianta, muitas vezes, revelar verdades profundas, porque nós não temos os conceitos. O que nós conhecemos ainda é muito pouco, nosso vocabulário ainda é muito restrito para falar de coisas que existem no mundo espiritual e que nós não conhecemos aqui na Terra. Entretanto, mais tarde, enviarei o Consolador, que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo em nome de meu Pai. E aí, só de curiosidade, quando Kardec começou a codificar a doutrina espírita, ele não sabia que haveria uma mensagem que seria assinada pelo Espírito de Verdade, que nomearia a doutrina espírita como Consolador prometido. Essa designação da doutrina espírita como Consolador prometido não é da autoria de Allan Kardec. É uma revelação dos espíritos que se comunicavam através de médiuns meninas, adolescentes, espalhadas pelo mundo, como disse Kardec. E este Consolador prometido vem desvelar, vem tirar o véu desse conhecimento do mundo espiritual que nós guardamos no inconsciente, porque nós ainda resistimos à vida espiritual. E detendo-se um pouco a refletir, continuou para o discípulo em particular. Ele agora não estava mais falando para o grupo. Ele estava falando para o discípulo. Ouve, João. Está errado ali. Ouve, João. Os desígnios de Deus... Foi João? Foi João? Foi. Os desígnios de Deus, se são insondáveis, também são invariavelmente justos e sábios. E é esta sabedoria que nós precisamos alcançar. Onde está a sabedoria? A sabedoria está na evolução dos nossos valores, das nossas atitudes, dos nossos conhecimentos, da nossa inteligência. Chegamos lá na sabedoria. Passando pelas emoções, chegamos na sabedoria. Quando somos sábios, somos capazes de tomar decisão sem conflito, sem dor, com serenidade, sabendo que os momentos de dor são para nossa felicidade. Não somos masoquistas. Não somos terroristas. Não fazemos apologia do sofrimento nosso nem alheio. Mas consideramos a lei de causa e efeito como uma lei de Deus, uma lei da natureza, que chama cada um de nós quando é necessário. E quando não é necessário, também nos submetemos a ela, para darmos um salto maior na nossa evolução espiritual. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo, bem-amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos no divino serviço do Evangelho. Por que será? Aumentaria a vigilância? Aumentaria o cuidado com as atitudes? Aumentaria o cuidado com a nossa consciência? O que dizemos, o que falamos, as nossas línguas, os nossos atos
tem consequências imediatas e a posteriori ao longo dos tempos. Muitas vezes estamos aqui resgatando um passado remotíssimo, como foi o caso do Camilo Castelo Branco, ao recordar no livro Memórias de um Suicida que ele foi um daqueles detratores de Jesus Cristo ao jogar pedras sem nem saber quem era Jesus Cristo. Chegou ali, a multidão estava alterada, estavam revoltados quanto àquele homem, ele, deficiente físico, completamente comprometido intelectualmente, foi lá e ajudou a atacar a pedra. Quantos de nós se vê muitas vezes nessa situação? Este ano é um ano que nós temos que vigiar nossos pensamentos, nossas palavras. É ano de eleição. Aqueles que se submetem ao modelo eleitoral que nós temos no nosso país são os que devem no passado. São os piratas que estiveram no Brasil, são os ladrões que estiveram no Brasil. A nossa colonização não foi uma colonização pacífica, foi uma colonização de invasores, de dominadores, foi uma colonização de usurpadores. E a lei de causa e efeito traz eles todos de volta, gente. Estamos nós aqui. Segundo Joana de Ângeles, segundo Divaldo Pereira Franco, aqui no Brasil existem milhares, quantos, Ângela? Franceses decapitados na Revolução Francesa? 200 mil? 200 mil franceses decapitados na Revolução Francesa estão aqui. Aí alguém pergunta, né? Mas por que tem tanto corrupto nesse país? Por que tem tanto ladrão? Porque eles são aqueles que foram decapitados, roubaram lá. Então, aqui, agora, eles não têm afinidade com o nosso país. O que eles fazem? Roubam aqui e mandam dinheiro para lá, como uma forma de pagar a culpa que eles têm do roubo original. A mesma coisa acabamos de ler num livro da Dona Ivone Pereira Franco. Falei certo? Ivone Pereira. Dona Ivone Pereira. Dona Ivone Pereira. Na tragédia de Santa Maria, quando lá na fazenda vizinha, a fazenda de Santa Maria, os escravos foram libertos, os escravos não quiseram trabalhar. O Senhor teve que terceirizar o trabalho para a cana-de-açúcar. Nós aqui no serviço público, terceirizando serviço. Vou falar do federal, que é onde eu trabalho. Terceirizando serviço porque os funcionários estão em greve. É a lei de causa e efeito que se faz cumprir. Nós precisamos estar conscientes do que nós estamos fazendo aqui. Quais são as oportunidades que nós temos? Quantos brasileiros estão desempregados e nós estamos fazendo greve em ano eleitoral para tirar proveito da pressão que a eleição possa surtir? Temos que pensar sobre isso. Não devemos ficar falando mal dos candidatos que aceitaram essa prova dura. Não quer ouvir, desliga o canal. Na véspera lá vai fazer a pesquisa, porque se sentar lá para assistir o programa, sente-se com caridade. Porque todas as críticas que a gente fizer são as emanações que a gente traz para o nosso lar. Se no nosso dia seguinte estamos em conflito dentro de casa, foi porque vibramos negativamente contra cada um dos candidatos. Esse é ladrão, esse é isso, esse é aquilo, é aquilo outro. Falta isso para a gente, renovar os nossos sentimentos, para que a gente possa ter tranquilidade para viver essa época difícil que vivemos no nosso país. Eles compreenderão que para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão, o desentendimento dos seres mais queridos. E esse sentimento de abandono e esses atos de abandono ocorrem em todos os níveis sociais. São as crianças recém-nascidas que são abandonadas à orfandade, são criaturas que são abandonadas no meio do seu processo de vida propriamente dito, são políticos que são abandonados nos seus projetos iniciais, são alunos que são abandonados dentro das escolas, matriculados, negligenciados dentro da escola, são filhos
abandonados dentro da família, que vão pedir uma nova família e que a gente estranha e a gente não entende o que o filho pede. Isso revelará a necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Jesus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja. Joana d'Arc sabia que ia ser difícil, ela não fugiu da tarefa. João Rus sabia que ia ser difícil, ele não fugiu da tarefa. E tantos outros sabiam que ia ser difícil e não fugiram da tarefa, porque sabiam que ali estavam cumprindo a lei de Deus. O apóstolo impressionara-se vivamente com as derradeiras palavras do mestre e passou a meditar sobre os ensinos. As sensações de estranheza perduraram em toda a assembleia. Natural, né? Jesus então levantou-se, oferecendo a cada companheiro um pedaço de pão, e exclamou: olha que lindo. Ninguém estava entendendo nada do que Jesus estava dizendo. Qual é o consolo? É pela palavra ou é pela atitude? É pela atitude. É para atender o corpo físico ou é para atender a alma? A alma não entende. É para atender o corpo físico. Ele vai lá distrair com o pão. Ele vai deixar um gesto generoso. É o último. Porque depois ele vai ser traído. É o último momento de convivência com os discípulos reunidos. Nunca mais, naquele momento histórico, eles vão se reunir antes da ressurreição. Tomai, comei, este é o meu corpo. Ele está simbolizando: lembre-se de mim quando você se alimentar. Eu não estarei aqui dentro em breve. Quando estiverem juntos em família, lembrem-se desse momento, lembrem-se destes ensinamentos. Para aquele povo simples, o pão representava esse símbolo. Em seguida, servindo-se, olha a mesa que eu falei, servindo-se a todos de uma pequena bilha de vinho, acrescentou: bebei, porque este é o meu sangue, dentro do Novo Testamento, a confirmar as verdades de Deus. Essa é uma das frases que está bem diferente dos textos bíblicos. E o que Jesus quer dizer? Beba da água da vida. Beba a renovação. Absorva o éter da renovação, para que vocês possam estar comigo daqui a algum tempo. Essa era a cultura judaica. É a cultura judaica. Jesus não estava inventando absolutamente nada. O que hoje é um ritual na missa católica é a presença da cultura judaica na convivência entre irmãos, na simbologia do alimento do corpo. Os discípulos lhe acolheram suave recomendação, naturalmente surpreendidos, e Simão Pedro, sem dissimular sua incompreensão do símbolo, interrogou o mestre: que vem a ser isso? Amados, disse Jesus com emoção, está muito próximo o último instante de trabalho em conjunto e quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor feitas desde o primeiro dia do apostolado. Ele queria deixar ali um símbolo para que todos pudessem se lembrar de tudo que ele falou desde o primeiro dia. Este pão significa o banquete do Evangelho. Este vinho, sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo de nossa comunhão perene no sagrado idealismo do amor, com que operaremos no mundo até o último dia. Todos os que partilharem conosco através do tempo, desse pão eterno, desse vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Se para nós esse texto é simbólico, é subjetivo, imagina para aquele povo naquela época. Ele está falando do mundo espiritual, ele está falando do reino de Deus. Quando é que nós vamos nos encontrar de novo nesse reino de Deus?
no tempo, é na nossa evolução, ponderando a intensidade do esforço a ser empregado e aludindo as multidões espirituais que se conservavam sob a sua amorosa direção, fora dos círculos da carne, nas esferas mais próximas da terra, o Cristo acrescentou: nós não podemos nos esquecer, Jesus é o governador do nosso planeta. E enquanto ele esteve aqui conosco, ele continuou governando espiritualmente as multidões que rodeiam o nosso planeta. Ele falava para os encarnados e falava para os desencarnados. Do mesmo modo que aqui nós falamos para os encarnados e inúmeros desencarnados nos ouvem, porque são trazidos às reuniões para a evangelização. Imenso é o trabalho de redenção, mesmo porque tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. E já tinha, né? Tinha os chineses, tinha os asiáticos, tinha os africanos, tinha a turma aqui da América Latina, tinha o povo que veio de capela, que se espalhou pelo mundo. Tinha os indígenas, fora a multidão desencarnada que está retornando agora nesse limiar da renovação do nosso planeta. Mas o reino nos espera com a sua eternidade luminosa. E o reino continua lá, porque o reino de Deus continua nos esperando. Nós estamos encarnados temporariamente, porque temporariamente estamos recuperando do afastamento que fizemos dos ensinamentos, dos princípios, que são válidos no reino de Deus. Como a gente não vive de acordo com as leis divinas, a gente vem fazer esse exercício aqui, laboratorial, né, de perdão, de humildade, de generosidade, de caridade, para que a gente possa retornar à nossa própria natureza, altamente tocados pelas exortações solenes, porém maravilhados ainda mais com as promessas daquele reinado venturoso e sem fim, que ainda não podiam compreender claramente. A maioria dos discípulos começou a discutir as aspirações e as conquistas do futuro. Quer dizer, a gente não pode dar mole, porque a gente mostra logo o que a gente quer. A gente vai querer logo marcar o terreno. E não era nada disso que Jesus estava dizendo para a gente, né? Jesus estava projetando para o futuro e eles começaram a discutir ali a realidade presente. Enquanto Jesus se entretinha com João, em observações afetuosas, os filhos de Alfeu examinavam com Tiago as possíveis realizações dos tempos vindouros, antecipando opiniões sobre qual dos companheiros poderia ser o maior de todos quando chegasse o reino com as suas inauditas grandiosidades. Quem é o maior de todos? Para Deus, não há maior de todos. Somos todos iguais. Porque Jesus está acima de nós, dizia-se a Tomé e lhe fazia sentir que, verificada a vitória, se lhe constituía uma obrigação a marcha para o templo ilustre, onde exibiriam seus supremos poderes. Ou seja, estavam ali organizando a tarefa de cada um de acordo com o temperamento e as vocações. O Tadeu esclarecia: o intento era dominar os mais fortes, os impenitentes do mundo, para que aceitassem de qualquer modo a lição de Jesus. Nem Jesus se portou assim, né? Nem Jesus se porta assim até hoje. De qualquer forma, vocês têm que evoluir. Tem não. Não quer agora? Não tem importância. Quer deixar para depois? Não tem importância não. Deixa para depois. A vida continua. Somos imortais. Não é agora, vai ser depois. Só que depois a gente vai ter que acumular essa responsabilidade da transferência. É que nem escola montessoriana, né? A criança tem liberdade de fazer o recreio na hora que quiser. Ela quer antecipar o recreio. Tá bom, você não quer fazer a tarefa agora, quer brincar agora? Tá bom, na hora do recreio, então você vai ter que fazer a tarefa, porque tem que fazer a tarefa, né? Essa é a chamada de responsabilidade. O mestre interrompera a palestra íntima com João, os observava, as discussões iam acirradas, as palavras maior de todos soavam insistentemente aos seus ouvidos e parecia que os componentes estavam à véspera da divisão
de uma conquista material, com exceção de Judas, que se fechava num silêncio sombrio. Quase todos discutiam com veemência. Sentindo-lhes a incompreensão, o mestre contemplou-os com entristecida piedade. Nesse instante, os apóstolos observaram que ele se erguia com espanto de todos, despiu a túnica singela e cingiu-se com uma toalha em torno dos rins, à moda dos escravos mais antigos, a serviço dos seus senhores. E como se fossem dispensáveis as palavras, naquela hora decisiva de exemplificação, tomou um vaso d'água perfumada e, ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos discípulos. Ante o protesto geral e em face daquele ato de suprema humildade, Jesus repetiu o imorredouro ensinamento. Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, Senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida, porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. E é essa a lição final. O maior é aquele que se faz menor, é aquele que faz o trabalho pequeno, é aquele que faz o trabalho mais humilde, é aquele que toma do mais humilde a tarefa mais dura. Este vai ser o maior. E a nossa querida Amélia Rodrigues nos fala, para concluir, que na ampulheta dos tempos, a refeição pascal sem atavios nem ritualísticas seria um traço de união entre as criaturas que se amassem à luz do Cristo. Todas as criaturas, todas, viriam as aflições, as perseguições infamantes, as provações irrecusáveis e cruentas, chamando-os aos sublimes testemunhos de amor. A comunhão pascal, a divisão do pão, significariam a doação dos bens pessoais a favor de todos, a distribuição dos excessos para alegrias gerais e a contribuição de amor para amenizar as dores dos corações sofridos em memória de Jesus. A Páscoa é a evocação de liberdade. Que liberdade? A liberdade do espírito emancipado. A liberdade que só o espírito que tem consciência da sua imortalidade pode aurir para si mesmo. A liberdade que todos nós queremos, mas que só vamos tê-la a partir do momento que não tivermos mais nenhuma contenda com a lei de Deus. O cordeiro simboliza a submissão e a renúncia impregnando os corações. Não a subserviência, não a humilhação, não a vergonha, mas a renúncia, abrir mão de, em benefício do próximo e de nós mesmos. Cingindo-se de uma toalha, envolvendo a toalha na cintura, ele lavou os pés dos discípulos, a fim de que eles algo tivessem a ver com eles. Jesus, nessa atitude, ele alcançou o orgulho do povo judeu. Como um judeu iria lavar os pés de outro? Quem lavava os pés eram os escravos. E eles tinham sido escravos no Egito. E eles não queriam mais esse serviço. Mas essa era uma atitude de humildade, de renúncia. E era isso que Jesus estava dizendo para eles. Mesmo naquele momento mais difícil da nossa história, lá nós fomos humildes. Lá nós soubemos renunciar. É isso que estamos trazendo para vocês. A toalha da cooperação e a água da caridade, em que se fundem e limpam todas as sujidades da alma e as mãos do amor em união renovadora.
símbolos que nós usamos até hoje. A água para lavar, a toalha para enxugar. A toalha que aquece, a toalha que acarinha, a água que suaviza, a água que seca. As sedes, as dores, as lutas. Estejamos sempre com Jesus em nossos corações. Que nesta segunda-feira pós-Páscoa, nós consigamos refletir esse momento da história de Jesus definitivamente para além dos chocolates, para além dos ovos de Páscoa, que são o folclore que acarinham a boca das nossas crianças, que podem ser compartilhados porque são a maneira, a linguagem que muitas vezes nós conseguimos estabelecer o vínculo com os corações mais endurecidos, mas que a gente tenha em mente e compartilhe com os nossos amores. A história da nossa libertação espiritual. A Páscoa foi o momento em que Jesus se libertou do corpo de carne, provou a imortalidade da alma e mostrou a todos nós que, como filhos de Deus, vamos repetir a sua história. Que nós tenhamos consciência disso para viver com mais responsabilidade na terra. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.